E um pouquinho do que eu me propus a compartilhar com vocês hoje, e tudo, eu quero dizer também que o meu esposo me auxiliou bastante, né, na construção dessa mensagem. Ele tem muita facilidade, ele gosta muito, ele já fez seminário, e ele vendo assim o meu esforço e a tentativa, porque eu passei vários dias, né, pensando e colocando algumas coisas no papel, e aí ele sentava às vezes comigo, dava algumas sugestões, eu mudava, né, depois eu passei também, depois que estava pronto para o pastor, ele fez algumas colocações também, a gente complementou, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Por quê? Porque hoje, nas nossas igrejas, nós somos afetados, né, e às vezes até seduzidos por falsos ensinamentos que são disseminados. E muitas vezes esses falsos ensinamentos, eles são disseminados com cara de verdade. Porque as pessoas que estão ali, elas acreditam fielmente que a verdade é aquela. Como, por exemplo, nós temos a teologia da verdade. Então, as pessoas que estão ali sendo ensinadas que a fé em Jesus Cristo, ela acontece quando a pessoa tem muitas riquezas e sucesso material, que a pobreza, né, ou o sofrimento de Deus por falta de fé, elas buscam isso. E aí o que elas vão buscar na vida delas? Riqueza, prosperidade a todo custo. Enquanto quem conhece a Bíblia mesmo, ela sabe que a bênção do crente, ela é dada por Deus. A gente recebe pela graça de Deus. E o que é graça? É um favor imerecido, é uma coisa que nós não merecemos. Então, ninguém recebe bênção de Deus aleatoriamente, né? Nós todos pecamos. Deus é dono de tudo. Ele sabe de todas as coisas, Ele é dono de tudo. Nós não podemos comprar a bênção de Deus. Ele nos dá espontaneamente, né? Basta a gente pedir e ser grato a Ele. Tem uma outra teologia também que está sendo disseminada nos nossos dias, que é essa teologia do coach, né? Onde estão substituindo a pura pregação do Evangelho por palestras que visam o quê? Conquistar grandes e efetivos resultados em qualquer contexto. Então, eu vou conseguir um bom resultado na minha vida profissional, na minha vida social, na minha vida familiar, na minha vida espiritual ou na minha vida financeira. Ou seja, é como se a gente estivesse lendo um livro de autoajuda, né? A teologia do coach é assim. E, às vezes, a gente fica louco para ir ver, né? Porque quando a gente vê as chamadas dessas pregações, as chamadas são as seguintes: como ser melhor marido? Como atrair e fidelizar pessoas para o reino? Então, a gente vê que esse tipo de mensagem, ela está travestida de espiritualidade, mas, na verdade, ela não tem nada de espiritual. Ela só tem coisas humanas, né? E uma outra que eu sofri muito, que é aquela questão, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Como eu sofri com isso? Porque eu não falo em línguas. Imagina eu numa igreja pentecostal sem falar em línguas, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Como era triste isso para mim. Porque se eu não era batizada, então não falava em línguas, eu não era batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, que tristeza, né? E a Bíblia nos fala ao contrário, que a gente, a partir do momento que crê em Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo, né? Então, falar em outras línguas
não pode ser tomado como uma doutrina, né, evidente do batismo do Espírito Santo. Isso é uma doutrina errônea. Então, nos nossos dias, nós precisamos discernir o falso do verdadeiro ensinamento cristão. E a Bíblia nos alerta desses falsos ensinamentos, né? E nos ensina como fazer para não cairmos nesse engano. Não podemos concordar com ensinamentos que ferem a sã doutrina. Então, olha o tanto que a Bíblia é atual. Tudo que nós estamos passando hoje, né, desses falsos ensinamentos, né, a igreja primitiva passou por isso também. Então, queria pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Né? Nós podemos ver que essa é uma carta, e ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Então, Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em nós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, diante disso, quais são as características da nossa vocação? O texto, ele começa com a palavra portanto, e ele nos remete ao capítulo anterior, onde Paulo aqui, ele combate doutrinas errôneas que estavam sendo propagadas por falsos mestres, a fim de não deixar essa igreja de Colossos ser vítima de falsos ensinamentos.
E esses falsos mestres, eles poderiam estar guiando de forma errada alguns membros dessa igreja, com argumentos que eram aparentemente convincentes, mas eram baseados em tradição humana e nos princípios baseados no mundo e não em Cristo. Então, que falsos ensinamentos eram esses? Primeiro, submeter os cristãos gentios a uma doutrina que era uma mistura de judaísmo e filosofia pagã. Eles procuravam acrescentar essas doutrinas à fé genuína, à fé cristã, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se abster de determinados alimentos, né, que também eram chamados de ascetismo. E precisam observar alguns dias, como o caso do judaísmo. E alguns também estavam ensinando, inclusive, a adoração a anjos, como algo apropriado para os crentes. E nos versículos anteriores ao que acabamos de ler, Paulo diz que nós morremos para os rudimentos do mundo, a fim de vivermos com liberdade em Cristo. E se nós morremos para os rudimentos do mundo, a gente não precisa sujeitar a essas ordenanças, que são: não manuseais isso, não proveis aquilo, não toque naquilo outro. Por quê? Porque isso é doutrina de homens, né? É isso que destrói a sã doutrina. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas fazem parte de uma falsa humanidade. Então, quando nós temos essa característica na nossa vocação, nós temos na nossa mente que nós somos crentes, que estamos unidos em Cristo. E a partir do momento que nós temos essa união com Cristo, nós não precisamos observar, né, essas leis. Por quê? Vamos olhar aqui do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, onde Paulo nos diz que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, se nós morremos para o pecado, se nós estamos pensando nas coisas do alto, se nós morremos com Cristo, então nós estamos separados do pecado, se nós conseguimos viver para Cristo. E aqui começa a divisão ética dessa carta, né? Onde a nossa prática, ela vai ser de acordo com a graça de Deus. Nós vamos nos tornar na prática o que nós já somos em posição. Nós já somos servos de Deus, nós já estamos mortos para o pecado. Então, se o crente já ressuscitou com Cristo, ele deve exibir a nova vida em Cristo. Olha o versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a nossa nova vida é a força que nós temos. E ela vem de Cristo. Ela não vem pelas observâncias, né, exteriores. E a nossa participação aqui na morte e na ressurreição de Cristo elimina toda a necessidade que nós temos de seguir regras religiosas. Então, nós já morremos para isso, para essas coisas que são meramente humanas. E agora, nós estamos exaltados junto com Deus, à direita do Pai, e Ele nos conduz em liberdade de vida. E quando Cristo, olha no versículo 4, se manifestar em nós, esse corpo que nós temos corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal, de imortalidade. Porque assim como ele é, nós também o seremos. Possuiremos um corpo glorioso que jamais perceberá os males dessa terra, pois finalmente viveremos livres
de dor e de qualquer influência do pecado, pois Cristo nos conquistou pela vitória na cruz. Então, e a segunda característica da nossa vocação é a mortificação da nossa humanidade. Vejam no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como que nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena? Se a gente já está morto com Cristo, o pecado já não pode mais fazer parte da nossa vida. Então, eu tenho que tomar posse disso e eu tenho que matar essa vontade de pecar todos os dias na minha vida. Eu tenho que dizer não ao pecado todos os dias. Então, e essa força que eu tenho, ela não vem de mim. Ela vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos ajudar a falar não para o pecado todos os dias. E aqui ainda no versículo 5, Paulo, ele enumera, 5 atos que nós temos que fazer mortificar na nossa vida, na nossa natureza pecaminosa, que são, vejam aí, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, nós vemos que os 3 primeiros são de natureza sexual, E como nós estamos, muitas vezes, envolvidos nisso? Porque, às vezes, nós pensamos, não, eu sou cristã, eu não vendo o meu corpo. Mas, muitas vezes, nós temos desejos impróprios. Quantas vezes nós ligamos a nossa TV, nós olhamos vídeos que mandam para a gente pelo celular, que são vídeos inapropriados. Isso faz parte o quê? De impureza. Então, nós não podemos deixar que isso faça parte da nossa vida. Às vezes, uma piadinha, a gente está num grupo de amigos que começa a contar uma piada imoral, uma piada indecente, e a gente está lá achando divertido, achando bom. Então, nós temos que fazer morrer esse pecado em nós. Ficar livre disso. Nós temos poder, nós temos, que saber a hora que eu tenho que pegar isso, deletar do meu celular. Saber a hora que eu tenho que desligar a televisão, saber com quem que eu estou andando, se é essa roda de amigos. Então, eu afasto desses amigos que estão com esse tipo de piada. Por quê? Porque o mundo é envolvente. E se nós nos deixarmos levar, a gente não consegue mortificar a nossa carne. Além desses, Paulo também nos fala do desejo maligno, É aquele tipo de desejo mau. Nós, como seres humanos, nós somos maus por natureza. A nossa natureza é pecaminosa e é má. Mas a gente tem que livrar disso. Essa má intenção, esse desejo de fazer o que não presta por motivo errado. E ele termina na avareza, que é o amor ao dinheiro. E esse é o único pecado na Bíblia que é equiparado à idolatria. Ou seja, muitas vezes nós deixamos o dinheiro ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Essas coisas fazem parte da nossa natureza pecaminosa. E isso nós devemos fazer mortificar. Por quê? Porque nós já estamos unidos com Cristo através da sua morte. Se a gente já se uniu a Cristo, isso não faz parte mais da nossa vida. Nós temos que exterminar isso da nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5:25. Lá, o apóstolo Paulo também nos fala a respeito disso. Gálatas 5:25.
que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando nós estamos andando no Espírito, o que a gente faz? A gente mortifica a nossa natureza pecaminosa. E aí a morte do velho homem e a ressurreição em uma nova criatura é uma obra proveniente de Deus em nossas vidas. E a terceira característica da nossa vocação é a mudança na nossa vida cotidiana. Deixa eu voltar. Se nós formos conceituar essa velha natureza nossa, segundo as Escrituras, ela se trata da predisposição de omitir Deus da nossa vida e das nossas ações. E ela é caracterizada, o velho homem, pela nossa natureza, pelo estado não regenerado. Então, a gente viu aqui no versículo 5, que Paulo listou 5 pecados, 4 de natureza sexual, mais a avareza, né, que é identificada como idolatria, para que a gente faça morrer a nossa natureza pecaminosa. Mas no versículo 8, ele diz o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que é despojar? É despir. Nós temos que, como se nós fôssemos tirar a nossa roupa. Tirar a nossa roupa e despir da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do nosso falar. Ou seja, quantas vezes nós ficamos irados e a ira ela é pecaminosa? Por que a gente fala que a ira é pecaminosa? Porque existe uma ira justa. Quando você fica irado contra o pecado, essa é uma ira justa. Inclusive, Paulo fala dessa ira justa em Efésios, quando ele diz: irai-vos e não pequeis. Então, ele quer dizer que existe uma ira justa. Quando você vê o mal sendo praticado com uma pessoa de bem, quando você vê o ímpio sendo poupado, o justo sendo apenado, você fica irado, isso é uma ira justa, né? Quando a gente quer que a justiça seja feita e a verdade prevaleça. Agora, quando a gente ira com coisas que não são relacionadas ao pecado, a gente tem que despojar disso, nós temos que despir desse tipo de ira. Temos que despir também da indignação. A indignação é aquela forma de raiva mais abrandada, onde a gente fala que é politicamente correta. Mas muitas vezes não é. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim: você está com raiva? Não, eu não estou com raiva, eu só estou indignado com isso que aconteceu. Na verdade, você está com raiva, sim, você está com ódio no coração. Então, você tem que se abster disso, você tem que despir. Dispa-se também da maldade, querer o mal para as pessoas, querer o mal das pessoas. Quantas vezes a gente tem isso no nosso coração, né? Às vezes, pagar o mal com o mal. Às vezes, aquela pessoa que fez alguma coisa muito ruim para nós, a gente acaba, no fundo, desejando que alguma coisa aconteça com ele, né? E, às vezes, a gente até fala assim: ah, ele vai ver. Deus é justo. Não é assim que a gente fala? Então, muitas vezes, a gente está querendo que o mal, né, venha sobre a vida daquela pessoa que nos fez mal. Temos também que nos despir da maledicência. Gente, isso na igreja, às vezes, é muito disseminado, que é falar mal das outras pessoas. Só que a gente coloca, assim, uma capa desse falar mal, como se fosse uma coisa, assim, muito santa, que é a fofoca. Quantas vezes nós vamos pedir oração para um irmão, mas, na verdade, a gente não está querendo orar nada, não está querendo bem daquele irmão. A gente está querendo, muitas vezes, contar o que está acontecendo com aquele irmão para disseminar aquilo para outros saberem, né? Então, isso é maledicência. Nós temos que tirar isso da nossa vida, né? São informações mentirosas.
Hoje, quantas informações mentirosas, às vezes, a gente também passa, né? Pelos nossos celulares, que são chamados aquelas mensagens fakes. E quantas vezes chega até nós e a gente vai passando para outros. Coisas que está falando de outras pessoas e a gente nem sabe se é verdade mesmo. Então, vamos nos despir disso. Despir também da linguagem obscena, que são os palavrões, né? Às vezes a gente fala palavrão e pensa assim, mas isso aqui não tem nenhum problema. É muito natural, todo mundo fala, né? Mas muitas vezes fere as pessoas e chocam as pessoas. E aqui, no versículo 9, Paulo ainda acrescenta uma sexta, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, a mentira também faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza terrena. Precisamos nos despojar também, devemos nos despojar disso. E para vencermos a batalha contra essas coisas da terra, que a gente tem que mortificar e que a gente tem que despojar, despir, a gente tem que deixar as coisas que agradam à carne. E devemos manter a nossa mente fixa nos céus, nas coisas lá do alto. E fazer isso não é fácil, exige esforço nosso. E é por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, surro o meu corpo e o conduzo como escravo. E é isso que nós devemos fazer também, né? Porque no que toca a esse aspecto comportamental, nós não podemos poupar a nossa carne, não podemos poupar os nossos desejos a nós mesmos. E é só assim que nós podemos ser santos, se a gente não a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica. Anteriormente, né, antes de nós nos convertermos, a nossa vida ela era dominada por esses pecados e esses desejos malignos, e vivíamos de acordo com eles. Mas agora nós devemos nos despojar de tudo isso, despojar da raiva, despojar das paixões, despojar dos sentimentos de ódios. Que não saia da nossa boca nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não devemos mentir uns para os outros, pois já deixamos de lado a nossa velha natureza, com seus costumes, e nos vestimos de quê? De uma nova natureza, uma nova vida em Cristo. E essa vida, ela provém de quem? De Deus. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o nosso Criador, que está sempre renovando em nós, para sermos semelhantes a Ele. Quando nós somos semelhantes ao nosso Deus, nós o conhecemos completamente e nós vivemos de modo digno dele. Quem que é esse velho homem? Esse velho homem que a gente fala é a nossa natureza adâmica, que está em nós. Ela não deixou, né? A gente não deixou o nosso corpo carnal e a vontade carnal com a nossa conversão. Nós temos essa natureza de Adão, essa natureza desobediente, essa natureza rebelde contra Deus. Só que a partir do momento que eu me despi desse velho homem, lá na cruz do Calvário, eu fui crucificado com Cristo e eu me revesti de um novo homem. E esse novo homem é Cristo que vive em mim. E eu tenho que me revestir desse novo homem todos os dias, né? E surrar a minha carne. E essa nova humanidade em Cristo, quando eu mudo a minha vida cotidiana, quando eu mudo os meus atos, eu demonstro essa nova humanidade em Cristo. Primeiro, segundo a sua imagem. Vamos ver ali no versículo 10 e 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Trata-se aqui de uma nova natureza, uma nova disposição recebida pelo crente na hora da sua salvação, através da qual ele pode servir a Deus e a sua justiça. Em Romanos 6, 17 e 18, diz assim: mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Então, a Bíblia nos mostra aqui que uma renovação contínua da nossa vida é necessária o tempo todo, né? Para que esse domínio de Deus sobre a nossa vida haja sobre a nossa conduta moral. E a analogia que nós fizemos entre o velho homem e as nossas velhas práticas, e o novo homem, né, e a nova prática, ela também é retratada aqui em Romanos 6, né, sobre a questão onde nós temos que morrer para o pecado e viver para Cristo. As duas palavras, velho homem e novo homem, o apóstolo descreve a velha natureza como aquela vida onde nós não éramos redimidos, como o velho homem. E a nossa vida agora, como filhos de Deus, ela retrata o novo homem. O velho homem, ele carrega aquela imagem de natureza caída, está sob a autoridade de um velho senhor, Satanás. Já o novo homem tem a imagem da nova criação em Cristo e possui um novo Senhor, quem? Jesus, e é o Espírito Santo que vive em nós, né, que nos faz andar como nova criatura, como novo homem. Por isso, nós devemos nos vestir, né, de um novo homem. Na verdade, aqui fala em revestir, ou seja, eu tenho que vestir de novo desse novo homem. E a partir do momento que eu me revisto desse novo homem, né, eu passo a ser salvo. Eu sou salvo a partir do momento que eu me revisto desse novo homem, que eu creio em Deus, né? A partir do momento que você recebe Cristo, você se torna nova criatura, nova pessoa, né? Um homem regenerado por Deus. E essa nova vida, ela vem pela natureza, a mudança de natureza e não mudança de regras externas. Então, o nosso viver, ele é diferente. A pessoa que olha para nós, ela vai perceber, essa pessoa é diferente. O que ela tem que ela é diferente? Ela tem algo de especial, ela tem algo de novo. Quando a gente se reveste de Cristo, a gente tem um brilho diferente no olhar. As nossas ações são diferenciadas, o nosso modo de ser é diferenciado, o nosso modo de agir é diferenciado. Quando nós vestimos do novo homem, também não existe acepção ou diferença entre as pessoas. Por quê? Porque nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça, e Cristo não exclui ninguém. Ele recebe todos que vêm até Ele. Por isso, que aqui no versículo 11 diz assim: do qual não pode haver grego, judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, acho que se essa Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, às vezes estaria escrito assim, onde não pode haver presbiteriano, batista, assembleano, rico, pobre, analfabeto ou PDH. O corpo de Cristo, ele consegue abrigar todos os homens, e ele não faz distinção entre os seus. Cristo passa a ser tudo em todos. Eu também demonstro a minha nova humanidade em Cristo a partir do seu amor por nós, que é o vínculo da perfeição.
Nós vamos ver isso dos versículos 12 ao versículo 15. Porque o povo de Deus, ele já foi escolhido lá na eternidade. Antes de Paulo desafiar a igreja para a santificação, ele relembra a igreja quem ela é. Então, vamos ver aqui. Quem que é a igreja? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, a igreja foi eleita por Deus. E a igreja, ela é santa e amada. Ó, santos e amados, de ternos afetos. Então, se Paulo está relembrando quem a igreja é, eleito de Deus, santo e amados, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, separados. Nós somos propriedades particular e exclusiva de Deus. Por isso, ainda lá no versículo 12, ele pede para nós nos revestirmos, nos cobrirmos, nos envolvermos de quê? Olha a segunda parte. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, quando nós somos misericordiosos, nós temos compaixão pelas outras pessoas, nós temos humanidade, nós temos piedade. Quando nós nos revestirmos do novo homem, a gente tem bondade. Por quê? Porque a gente procura fazer o bem e não o mal. A gente procura auxiliar as pessoas, a gente procura ajudá-las. Nós também, quando nós nos revestirmos desse novo homem, nós temos humildade. E a humildade é o quê? É aquela simplicidade, é aquela reverência, aquela singeleza de coração. Nós também podemos ter mansidão, né? Aquela afetuosidade, aquela brandura. São pessoas tranquilas, pessoas sossegadas. E Deus também nos reveste de quê? De longanimidade. Quando nós somos generosos, quando a gente sabe suportar as adversidades. E isso nada mais é do que o quê? Do que os frutos do Espírito. Então, essas são qualidades que são o oposto do que Paulo nos falou no versículo 5 e 8. Porque no versículo 5 e 8, ele nos mostrou do que a gente tinha que mortificar e fazer morrer, do que a gente tinha que tirar ou despir. Já que no versículo 12, ele nos fala o quê? Ó, disso vocês têm que se cobrir, se revestir, vestir de novo, se envolver disso. Se envolver de misericórdia, se envolver de bondade, se envolver de humildade, se envolver de mansidão, se envolver de longanimidade. E as obras do Espírito Santo, elas são conhecidas. A partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, o que eu sou capaz de fazer também? Eu sou capaz de suportar e de perdoar o meu irmão. É isso que está falando no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, se o apóstolo Paulo está pedindo para a gente suportar e para a gente perdoar, isso significa que vai ter alguns irmãos, cada um na igreja tem um temperamento. Vai ter irmãos que vão incomodar a gente? Vai. Tem alguns irmãos que a gente acha chato? Tem. Mas eles também são filhos de Deus. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Suportá-los em amor. E nós também precisamos perdoar. Por quê? Se nós precisamos perdoar, isso significa que algum irmão pode ofender o outro, né? Pode ficar chateado com uma atitude que o outro irmão teve. E o que a gente deve fazer? Perdoar. Sabe por que nós devemos perdoar? Porque Cristo nos perdoou primeiro. Aqui na própria palavra fala isso.
Assim, no versículo 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, Ele já nos perdoou. Lá na cruz do Calvário, nós já fomos perdoados. Então, se Ele nos perdoou, nós precisamos ser capazes também de perdoar os nossos irmãos. E por meio da fé, é que nós nos unimos a Cristo, e isso se dá por meio da sua morte. E após a morte, nós ressurgimos um novo homem. E esse novo homem, ele está em paz com Deus. Veja aqui no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, se nós fomos chamados por meio do corpo de Cristo, então nós passamos a ter paz com Deus. Nós agora fazemos parte desse corpo, que é composto por pessoas de diferentes classes, diferentes etnias, línguas, nações. Então, a paz que nós temos com Deus, ela transcende e ela alcança o nosso semelhante, o que prova que nós somos nascidos dele, de Cristo. E além de demonstrar a minha nova humanidade em Cristo, segundo a sua imagem e segundo o seu amor, porque a gente só consegue perdoar e suportar o nosso irmão quando a gente ama, né? A gente demonstra também pela sua palavra. Ela é demonstrada pela sua palavra. De que forma? A palavra de Deus, ela deve ser morada do cristão. Veja no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Ou seja, quando a gente está cheio da palavra de Deus, a gente é governado por essa palavra. A palavra de Deus, ele deve habitar em nós em cada canto da nossa vida. Ser cheio da palavra de Deus, né, promove conhecimento bíblico, ensino bíblico, instrução. A instrução na igreja, ela não é apenas nos cultos, né, ou na escola dominical. Nós aprendemos também com os nossos irmãos, uns com os outros. Nós devemos ser mestres uns dos outros. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque senão como nós vamos ensinar, instruir, aconselhar os nossos irmãos que estão precisando dessa instrução e desse aconselhamento? Se nós não estivermos cheios, nós estaremos vazios. Não teremos nada para falar, para estar confortando esses irmãos, né? Então, a igreja precisa dar, mas ela também precisa receber. Ser cheio da palavra é ter nos lábios cheios também de louvor e adoração a Deus. E existe uma profunda conexão entre a Bíblia e a música e o louvor, né? E à luz da supremacia e suficiência de Cristo, todas as coisas devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. É o que fala no capítulo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, tudo que nós formos fazer deve ser feito em nome de Jesus. Deve ser feita sob a autoridade de Jesus e para a glória dele. E além disso, todas as coisas devem ser feitas dando por ele graças a Deus Pai. Porque ele tem dado todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Tudo é dado por ele, então precisamos ser gratos. E além de buscar, né, o que significa, quando a gente busca,
É uma atividade, nós não somos passivos, nós somos ativos, nós somos proativos, né? O pensamento nosso também deve ser mantido nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Observe, então, a extensão em que nós cristãos estamos unidos em Cristo. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos com Ele no céu, pela fé, nós estaremos com Cristo no seu retorno, nós fomos despidos do velho homem e nós fomos revestidos do novo homem. E para que a gente possa viver de modo digno do Senhor, o que a gente precisa? Se nós somos revestidos do novo homem, nós devemos abandonar as práticas do pecado. O pecado já não deve estar mais em nós. Nós não podemos dar lugar ao pecado. Nós devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos povo escolhido de Deus, nós somos amados de Deus, nós somos propriedade exclusiva deles. Então, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso ser, toda a nossa vida deve ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos também praticar o perdão constantemente, porque Cristo nos perdoou primeiro. Então, nós devemos perdoar a todos, assim como Ele nos perdoou. Nós devemos deixar o amor ocupar espaço importante na convivência uns dos outros. Por quê? Porque o amor, né, lá em 1 Coríntios 3 fala, né? O amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acaba. Então, esse amor que vem de Deus, ele tem que ocupar espaço importante na nossa vida. E nós também precisamos estudar, refletir e colocar em prática diariamente a palavra de Deus. Porque é só assim nós cresceremos no pleno conhecimento de Deus. E por último, nós temos que ser gratos a Deus, ter gratidão em nosso coração. Se as coisas estiverem fáceis, temos que ser gratos a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Mas se as coisas estiverem ruins, nós também devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele é bom, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós.